João capítulo 14, verso 6. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, João capítulo 14, dos versículos 6 ao 18. Se você não tem Bíblia, acompanhe conosco. Se tiver, acompanhe na Bíblia. João capítulo 14, do versículo 6 ao 18, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará as obras que faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. O título da nossa palavra dessa noite é paternidade. Talvez para alguns vai ser repetição, mas talvez para alguns será algo que você nunca tenha ouvido falar. Sobre paternidade. Nós vivemos em um tempo que existem movimentos, existem ideias, existem filosofias, formas de viver, que eles querem minar e querem sugar completamente o papel da família, que querem destruir o papel familiar, e principalmente o papel do pai, da paternidade. E eu fico imaginando qual foi a referência de pai que essa jovem teve, qual foi a ideia de família que ela teve. Vejam como é diabólico essa questão, porque a gente às vezes quer falar de tendências, quer falar de coisas que estão acontecendo nas escolas, nas famílias, mas por trás de tudo existe uma ação demoníaca para querer minar e destruir a família, porque lares que são construídos na base da desestrutura familiar, daquela estrutura familiar ordenada por Deus, certamente, em algum momento, alguma coisa vai dar errado. Porque a ausência paterna, a ausência do pai, a figura do pai, ela vai fazer com que filhos fiquem órfãos, gerem o sentimento de orfandade nos filhos. E existem várias formas dos filhos se tornarem órfãos, porque existem filhos que foram gerados numa família em que o pai
só apareceu no dia de fazer o filho, depois sumiu. Existem filhos que foram gerados de pais que foram ausentes, completamente ausentes da vida dos seus filhos. Existem pais que foram opressores, existem pais que foram carrascos, que foram cruéis. E veja o quanto isso desestrutura uma pessoa, quanto isso desestrutura um lar, uma família. E uma pessoa que ela não é criada com pai, que ela é criada de qualquer jeito, ela é criada por aí, ela é criada por outras pessoas, ela perde muitas referências na vida. Ela perde o rumo de muitas coisas nessa vida. Aí gera filhos órfãos, e filhos órfãos gera filhos carentes, filhos rebeldes, filhos mal amados, e filhos mal amados, filhos rebeldes e filhos carentes são filhos doentes, emocionalmente frágeis, são pessoas de estruturas facilmente quebradas, pessoas que não conseguem se identificar, pessoas que perdem a sua identidade, que elas já não sabem quem são, elas não sabem quais são o destino, elas não sabem o que é amar, elas não sabem o que é amor, elas não sabem o que é proteção, elas não sabem o que é cuidado. E lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você tiver como sublinhar e marcar na sua Bíblia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o ser humano, criou o homem, criou macho e fêmea, para serem semelhantes ao Altíssimo, para serem semelhantes a Deus, com a capacidade de se relacionar, com a capacidade de amar e de ser amado. Deus nos fez com a capacidade de fazer escolhas. O que nos torna diferente dos animais é a nossa capacidade de amar, de pensar, de criar, de interagir, de se relacionar. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele construiu macho e fêmea, pensando na família, pensando na estrutura familiar, pensando em que um pudesse amar o outro, em que um pudesse cobrir o outro, porque o homem só, ele precisa de uma companheira para lhe completar, porque nós homens, né, irmão Sérgio, somos assim meio ogros, meio largados, jogamos as coisas por meio da casa, a gente não preocupa muito com nada. E os nossos filhos precisam de nós para saber limites, para saber respeito, precisa da figura paterna para saber até onde vai, até o que faz, o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer. E a figura da mãe é trabalhar sentimentos, trabalhar emoção, expressar emoção, expressar sentimentos. Agora, alguém que é criado num ambiente fora disso, ela perde referência, ela perde limites, ela perde autoridade, ela perde proteção, ela não sabe o que é amar. E aí ela se entrega a qualquer um. Aí às vezes ela se entrega a pessoa, às vezes do mesmo sexo, e acha que não, agora ela é feliz porque alguém me amou. Ela se entrega a alguém muito mais velha do que ela, e ela acha, não, agora eu sou feliz porque alguém me amou.
ela se entrega a qualquer tipo de relacionamento, ela se entrega a qualquer tipo de pessoa, devido à carência, devido à ausência de amor, devido à referência, devido a não ter recebido na sua vida aquilo que deveria ser preenchido pela figura paterna. Porque quantos pais são ausentes dos seus filhos? Quantas famílias, pais, mães, onde o pai é uma pessoa de sucesso, é bem-sucedida, a mãe também, são excelentes naquilo que são excelentes nos seus empreendimentos, nas suas carreiras, mas perderam seus filhos em algum lugar. Perderam por causa da sua ausência, transferiram. Desde cedo pegaram os seus filhos e transferem os seus filhos para as babás, transferem seus filhos para as creches, transferem os seus filhos para as escolas, transferem os filhos para os amigos dos filhos e vai deixando eles pelos caminhos. Porque são excelentes na carreira, são excelentes nos seus negócios, são excelentes na sua vida, mas perderam o relacionamento, perderam o contato com seus filhos. Quantos pais querem ganhar seus filhos com presentes, e quando precisa ser corrigidos, quantos pais, eles não sabem ser outra coisa do que ser brutos e agressivos, não sabem conversar, não sabem dialogar, não sabem o que se passa com seus filhos, porque os seus filhos foram deixados para as redes sociais, para a internet, foram deixados à mercê, não tem relacionamento, deixa os filhos fazerem o que querem, não há limites para esses meninos. E existem aqueles ainda que adoram, que veneram, que colocam os filhos em superioridade. O que você quer, meu filho? Que comida que você quer? Que roupa que você quer vestir? Menino, pequeno ainda. E com certeza estão longe de ser exemplo para os filhos. Estão longe de ser exemplo. No livro de 2 Samuel, capítulo 19, dos versículos 1 a 7, fala a história de Davi, que estava chorando pelo seu filho Absalão. Ele estava chorando porque o seu filho Absalão havia morrido, mas ele morreu porque ele foi um filho que se levantou contra o pai, e ele se levantou contra o pai porque ele tinha uma irmã, que era a irmã dele, de pai e mãe, e um outro irmão de Absalão chamado Amnon, que era irmão dele só por parte de pai. Ele violentou a própria irmã. Sabe o que Davi fez? Nada. Não fez nada. Quando ficou sabendo do pecado de Amnon, ele não fez nada. Sabe o que isso aconteceu? E causou um sentimento no coração de Absalão, que ele falou: um dia eu vingo a minha irmã. E assim ele fez. 2 anos depois, ele armou uma armadilha, e lá ele tirou a vida do seu filho, e para piorar, ele se levantou contra o rei. E o rei Davi correu dele como se um cachorro corre com medo de alguém que está afugentando ele. Por quê? Porque ele não era pai, ele não era referência, ele não foi referência, ele não sabia o que era ser pai. Talvez ele não conhecesse o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 12, que já foi escrito pelo seu filho Salomão, que diz: porquanto o Senhor corrige a quem ama,
da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Ou Provérbios 4:10, que diz: ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. Ou Provérbios, capítulo 10, versículo 1, que diz: o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Ou Provérbios, capítulo 13, versículo 24, que diz: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem ama de fato não hesita em corrigi-lo. Ou Provérbios 17, 21, que diz: o filho insensato só produz tristeza, e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. Provérbios 17, 25 diz: o filho sem juízo é tristeza para seu pai, e amargura para sua mãe. Ou Provérbios 19, 18 diz: disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte deles. Este relacionamento e essa paternidade é algo muito sério. E quantas pessoas estão vivendo sem essa paternidade, estão órfãos. Porque o pai foi ausente, porque o pai foi passivo, porque o pai foi bruto, porque o pai foi agressivo, porque o pai foi permissivo, porque o pai adorou e colocou esse filho num pedestal muito maior do que ele deveria estar, e este pai não foi exemplo. E a gente vê hoje o retrato da sociedade, o retrato das pessoas, dessas pessoas que não sabem o que é pai, não têm referência, não sabem, não experimentaram, não viveram esse pai. Porque nós somos bombardeados diariamente, nós somos bombardeados pelas novelas, pelos filmes, pelas redes sociais, que está tentando envergonhar e acabar com o papel familiar da família, onde cada um tem a sua função, onde cada um tem o seu papel dentro da família, dentro do propósito de Deus. Então, nesse cenário, como eu pergunto para você, como nós podemos conhecer a Deus como Pai? Como que nós poderemos ter referência de Pai, de Deus como Pai? Porque uma das principais funções minha como pai, é fazer com que meus filhos conheçam a Deus através de mim. A função que nós homens temos é fazer com que nossos filhos conheçam a Deus e experimentem a Deus e saibam quem é Deus quando eles olham para nós. Então, como é que alguém vai conhecer a Deus olhando para mim, agressivo, bruto, ausente, passivo, permissivo? Como é que as pessoas poderão ter a visão de Deus? Como é que as pessoas poderão ser semelhantes a Deus e entrar dentro do propósito que foi criado por Deus para ser a imagem e semelhança de Deus, de sermos felizes, de termos um lar, de termos uma família, de estarmos dentro dessa bênção que se chama família? Nós perdemos isso pelo caminho, a humanidade tem perdido isso com o passar dos anos, porque tem sido pregado que não, a família não, a família é opressora, a família é chata, a família coloca limites. E aí o interessante, que aí quando nós vamos nos relacionar com Deus,
a gente fica fazendo as perguntas assim do tipo: por que Deus não faz o que eu quero? Porque muitos acham que Deus é obrigado a dar tudo o que Ele quer, porque o seu pai deu tudo o que Ele queria. Por que muitos não sabem lidar com perda, com frustração na vida? Porque tudo que acontecia na vida do filho, que era para ele aprender a ser frustrado, que ele tem que aprender a perder, nós íamos lá e corríamos, e queríamos proteger demais, e não ensinamos as tragédias da vida, o que gosta, o que não gosta. E aí muitos de nós, quando estamos nos relacionando com Deus, quando as coisas dão erradas, quando as coisas não saem da forma como a gente queria que saísse, a primeira coisa que dá no coração é aquele sentimento de também não quero, não vou encarar isso, porque acha que Deus é obrigado a fazer todo o seu gosto, que acha que Deus é obrigado a dar tudo, que acha que Deus tem que fazer tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Por que muitos não conseguem se submeter à disciplina, a regras? Porque talvez estejamos vivendo em lares onde nossos filhos não sabem o que é regra, não sabem o que é disciplina, hora certa para levantar, hora certa para comer, hora certa para se divertir, hora certa para tomar banho, hora certa para isso, para aquilo, e isso é uma chatice. Mas a vida também é composta de disciplina, a vida é composta de rotinas, e nas quais nós temos que acabamos nos submetendo a elas, querendo ou não querendo, porque nós temos horários, nós temos que ter horários com trabalho, nós temos que ter horários e responsabilidade com as pessoas. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, quanto que é difícil a gente ter disciplina na oração, quanto que é difícil ter disciplina na leitura bíblica, quanto é difícil a gente ser disciplinado com as coisas de Deus, porque a gente é mole, porque a gente é fraco, porque talvez nós tenhamos aprendido a ser assim, talvez estamos vivendo um ambiente familiar em que nós não temos regras, não ensinamos disciplina. Por que muitos de nós e muitas pessoas, mesmo tendo uma vida de igreja, não conseguem desfrutar da presença de Deus? Porque talvez nunca aprendeu a desfrutar a presença do Pai. Porque seu pai talvez nunca estivesse com você. Ou talvez você não tenha tido tempo para jogar uma bola com seu filho, para se divertir com ele, fazer alguma coisa junto. Quando meu pai morreu, eu já era um homem de 40 anos. Mas o que me veio à mente, o que me veio ao coração quando meu pai faleceu, foi das brincadeiras de bola que nós jogávamos, que ele jogava com a gente, das laranjas que ele comprava para mim quando eu saía com ele na rua. Por isso que eu gosto de laranja até hoje. Eu descobri que eu não gosto de laranja, eu gostava do meu pai. Por que nós às vezes não conhecemos a Deus como Pai? Porque nós não aprendemos a nos relacionar. Porque a família e os filhos, a esposa, é a chance que Deus está te dando, que dá a mim, dá a você,
de nós nos revelarmos e revelarmos Deus uns aos outros. Volto a dizer, meus filhos têm que conhecer a Deus olhando para mim. Os seus filhos têm que conhecer a Deus olhando para você. Então, se nós não conseguimos desfrutar e não sabemos criar esse momento de pai e filho junto, esse momento familiar junto, quantas pessoas não conseguem sequer relacionar com Deus, porque não conhecem Deus como pai, conhecem Deus como um ser que está lá do outro lado, longe, distante, mas não é pai. Por que muitos têm dificuldade em crer em Deus como pai? Porque não sabe o que é pai. Não sabe o que é um pai de verdade. A verdade é que pai é o que cria, é verdade. Mas criar um filho não é colocar comida na mesa somente, não é colocar só roupas para ele vestir. Mas é você estar com ele, estar junto com ele. Para que esse filho seu olhe para você e fale, eu tenho um paizão. E às vezes você vai ser o pai chato, às vezes você vai ser o pai que o filho vai ficar resmungando pelos cantos e dizendo, meu pai é chato, meu pai é isso, meu pai é aquilo, mas ele sabe que o pai está lá, ele sabe que o pai o ama, ele sabe que o pai nunca o deixará, e nada que aquele filho faça fará com que ele deixe de ser filho e deixará de ser amado pelo pai. Na minha juventude eu tive uns problemas que todo jovem tem. E aí um dia eu cheguei em casa lá, todo arrebentado, meu pai olhou para mim e falou assim, irmão Sérgio, meu filho, aqui em casa, nunca vai faltar a porta aberta para você, comida na mesa, e o seu quarto e a sua cama, independente do que aconteça com você. É a mesma coisa que Deus fala para você. Às vezes você acha que obedecer a Deus, andar com Deus é difícil, exige disciplina, exige sacrifício, exige uma entrega. Mas o que o Senhor falou é que não faltará para você a comida que você precisa, não faltará para você a roupa que você precisa, e não faltará o quarto para você dormir. Porque Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Verso 6, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você é filho. E para encerrar, eu quero que você vá comigo agora em Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17, que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo,
se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu quero encerrar essa palavra minha de hoje, dizendo: você é filho de Deus. Hebreus fala que se o Senhor não nos corrigisse, se o Senhor não apertasse as coisas para nós, nós não seríamos filhos, seríamos bastardos, porque nós não podemos corrigir o filho dos outros, nós não podemos dar conta dos filhos dos outros, mas os nossos filhos nós corrigimos, nossos filhos nós tratamos, nossos filhos nós alimentamos, nossos filhos nós vestimos, nossos filhos nós trazemos para perto de nós. Por isso eu quero dizer para você, que você não está órfão, como nós lemos lá em João. Nós queremos dizer que você não é órfão, você é filho e é filha de Deus. Talvez você ainda não tenha conhecido Deus como Pai. Talvez você ainda não tenha tido a experiência de saber que Deus é o teu Pai, de você poder chamá-lo Abba Pai, Abba Pai, porque talvez você não teve um pai que foi referência para você, talvez você nem sequer conheceu o seu pai, ou talvez você conheceu o seu pai, e o seu pai não fez na sua vida o que ele devia fazer, que era te cercar de proteção, de amor, de cuidados. E talvez você se perdeu, talvez você tenha perdido a sua identidade, talvez você tenha se perdido sem saber quem é, e talvez os sentimentos que você tem vivido hoje, de insegurança, de falta de paz, de falta de alegria, é que talvez você ainda não conhece o Pai, mas Jesus veio para revelar o Pai. Ele falou que ele voltaria para o Pai, mas enviaria outro Consolador, e este Consolador, que é o Espírito Santo, faria com que você tivesse a experiência com Deus de Pai, porque o Pai te ama, porque o Pai ele te quer bem, porque o Pai te corrige. Pode até ser que todas as lutas que você tem enfrentado nessa vida, talvez as aflições que você tem passado, é Deus dizendo: filho, eu estou do seu lado, eu estou te corrigindo, eu estou apertando a sua vida, para você voltar para mim, para que você me veja, para que você me entenda, para que você se volte para mim, porque eu quero me relacionar com você, eu quero estar com você, eu quero ser teu Pai, eu quero ser teu Pai, Abba Pai, eu quero ter com você um relacionamento de Pai. Abba Pai. Talvez você não tenha visto, ou conhecido, ou ouvido falar de Deus como Pai, porque o Pai corrige. Sim, o Pai corrige, mas eu prefiro um Pai que esteja me corrigindo, eu prefiro um Pai que me dê a bronca, eu prefiro um Pai que me chame a atenção, e que naquela hora eu me sinto mal, eu me sinto angustiado, porque Ele está me chamando a atenção, mas eu sei que eu tenho um Pai, porque eu sei que eu tenho um Pai que vai estar lá, eu sei que eu tenho um Pai que vai estar lá, que me escuta, que quando eu precisar de um colo, Ele vai estar lá, quando eu precisar de um socorro, Ele vai estar lá, quando eu precisar de ajuda, Ele vai estar lá,
porque Ele me ama, porque Ele me amou primeiro, porque antes de eu nascer, antes de eu ser o que eu sou, Ele já me amava, Ele já cuidava de mim, e Ele cuida de você, Ele quer se revelar a você como Pai, dizendo: vem meu filho, vem minha filha, vem para os meus braços, vem para os meus braços, porque eu quero que você sinta o meu abraço, eu quero que você sinta abraçada por mim. Filha minha, eu te amo muito antes de você nascer. Filho meu, eu te amo, eu cuido de você, eu não te deixarei só, porque Jesus disse: eu vou para o Pai preparar morada, eu vou para o Pai preparar lugar, para onde eu estiver, que Jesus vai estar junto do Pai, aonde eu estiver, você também esteja, aí lá neste lugar, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, mas só a glória do Pai, só a presença do Pai, enchendo nossas vidas de alegria, de luz, de vida. É isso que o Senhor quer fazer hoje.